de nós é regido por certos princípios. Há pessoas que não chegam atrasadas a um lugar, há pessoas que nunca faltam, há pessoas que não saem de casa sem tomar banho, portanto, há outras que têm um princípio, nunca dormem fora de casa. Então, um princípio, não é? É um postulado. Em termos teóricos, que aqui nós vamos tratar, um princípio é um conjunto de postulados, de fundamento, de essência. Então, quando eu violo um princípio, por exemplo, sair sem tomar banho, ninguém vai me fazer mal. Estão a perceber? Mas, entretanto, quando eu for a infringir uma certa norma, alguém vai, portanto, tentar exigir que eu cumpra com a regra ou com a norma. Então, o princípio é um conjunto de postulados, tem a ver, então, com o fundamento, com a essência da coisa, não é? Às vezes, este princípio se torna norma quando ele é adotado nos ordenamentos jurídicos para, portanto, determinar a conduta ou reger a conduta de todo um Estado ou de uma sociedade. Então, os princípios que nós vamos falar aqui, primeiro serão no plano teórico, no sentido de o que é que significa cada um destes princípios de organização e funcionamento da administração pública. E num segundo momento que o professor Egídio vai fazer, será já no plano normativo, porque quando os princípios são adotados, eles são adotados para as constituições, para as leis infraconstitucionais, e eles passam a ser obrigatórios. O segundo aspecto que eu queria, como preliminar, é que quem faz as leis, quem faz a Constituição, são os parlamentares, não é isso? Não são estudiosos da administração, nem são juristas, nem a sociedade civil. Somos consultados muitas vezes e nós damos a nossa opinião, mas no fim quem escreve lá são os parlamentares e os seus assistentes parlamentares. Quer dizer, não são juristas, não são... Então, como os princípios aparecem na Constituição e nas leis infraconstitucionais, muitas vezes é diferente de como eles são definidos no plano teórico. Então, teremos que fazer um exercício de interpretação nesses instrumentos legais, sobretudo para a administração pública, para identificar esses princípios. E teremos que interpretar essas leis para identificar se os princípios estão lá ou não estão. Às vezes, uma palavra do princípio está lá e não é o princípio todo, não significa que esteja. Então, é preciso também percebermos esta particularidade, que na nossa leitura das normas que organizam e determinam o funcionamento da administração pública, teremos que fazer um exercício de identificação destes princípios. O professor Egídio também diminuiu fazendo uma tabela de três principais leis onde se podem identificar estes princípios de organização da administração pública. O terceiro aspecto é o conhecimento dos princípios, que foi o que nos foi pedido aqui. O conhecimento dos princípios pode ser feito de várias maneiras, não é? Estudando, por exemplo, as cartas dos serviços públicos que são colados nas instituições públicas. Os que estudam ciência política e administração, em algum momento, estudaram estes princípios. Mas o cidadão comum, como é que conhece estes princípios de organização e funcionamento da administração pública? Como é que ele vai conhecer? Ele vai conhecendo, muitas vezes, pela utilização dos serviços. Ele, por exemplo, sabe que quando deixa um documento, não é? Um pedido na administração, tem direito a uma resposta. E aquela resposta é dada num prazo, ou dentro de um prazo. Então, há um princípio aí, o dever de celeridade dos pedidos, ou do atendimento aos pedidos do cidadão. O cidadão tem que saber que quando pede alguma coisa à administração, tem um prazo, não é? Também tem de saber que o silêncio da administração, às vezes, significa consentimento ou rejeição. Então, é pela prática, pela utilização dos serviços e pelo conhecimento geral que a gente tem, portanto,
das regras e das normas de funcionamento desses serviços que nós passamos a conhecer tais princípios. Então, os princípios, entrando, são muitos. Descrever cada um é objeto de, não sei, 3, 4 aulas na universidade, mas nós alistamos eles todos cá para se ter uma ideia de o que estes princípios de organização e funcionamento da administração pública significam e como é que nós vamos localizá-los. E como eu disse, a minha primeira abordagem vai ser no plano teórico, no sentido de quais são, em teoria, os princípios de organização da administração pública. E o professor Egídio vai mostrar quais são aqueles que a nossa administração pública adotou. E vocês poderão perguntar, e aqueles que nós não conseguimos ver na nossa administração pública, será que não foram adotados? Parece que este também é um dos objetivos desta nossa sessão. Aí nós vamos poder discutir, porque às vezes não são adotados, mas são prática. Então, não estão claramente declarados como princípio em nenhuma legislação, mas são prática. E depois, como é que nós controlamos a observância ou não desses mesmos princípios quando estão adotados em instrumentos normativos? Então, os princípios são estes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, supremacia do interesse público, especialidade, presunção de legitimidade e veracidade, controle administrativo ou tutela, autotutela, hierarquia, motivação, continuidade de serviço público, proporcionalidade, são muitos. E eles se dividem também, em teoria, em gerais e básico. A teoria diz que os gerais nós encontramos nas constituições dos Estados e os básicos nós encontramos na legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Entretanto, outra coisa que poderá acontecer ao longo, depois do mapeamento que o professor Egídio fez, é que nós vamos ver que encontramos os princípios que, em teoria, dissemos que são gerais na legislação infraconstitucional e encontramos os básicos na nossa legislação dentro da Constituição. É aí onde interfere aquele segundo fator que vos disse. Quem faz as leis, a Constituição, não são estudiosos. Então, separemos o plano teórico e o plano prático. O mais importante não é onde estão. Se estivéssemos na sala de aula, seria onde estão, se estão corretamente. O mais importante, no nosso caso, é que eles estão presentes nas normas de organização e funcionamento da administração pública. Então, quer dizer que podemos usar e aplicar. Não sei se eu me faço entender nesse aspecto. O debate de onde estão deixem para a academia, mas o importante é ver quais são estes que estão adotados pela nossa administração, na sua organização e no seu funcionamento. Agora vou passar para o conteúdo, mas muito rapidamente, de cada princípio, para depois nós percebermos, já no mapeamento, onde foi adotado e por que foi adotado. O primeiro princípio que vamos falar, não que seja o mais importante, porque todos são, é o princípio da legalidade. Quer dizer, a organização e o funcionamento da administração pública obedecem a normas jurídicas, não normas sociais. Isto é muito importante. Então, essas normas jurídicas, onde estão plasmadas? Na Constituição, nas leis, nas duas leis aqui, que são de organização e de funcionamento da administração, organização e funcionamento da administração pública. Este é o elemento mais importante que nós temos que reter, portanto, no princípio da legalidade. Toda atividade da administração vai assumir um caráter jurídico. Por quê? Porque é baseado na norma e é pura implementação, portanto, da norma jurídica. O princípio da impessoalidade. A ausência da vontade pessoal do agente, por exemplo, que presta o serviço público. Este princípio, às vezes, também é confundido com imparcialidade. Imparcialidade é um elemento da impessoalidade, mas não é um princípio de organização. A impessoalidade, sim, que significa, portanto, que o fim legal é que orienta a prática de atos, a tomada de decisões do agente da administração. Então, ele vai organizar, vai
agir, atuar na administração, sem, portanto, fazer interferir a sua vontade pessoal, mas sim cumprindo a norma. Depois temos o princípio da moralidade, não é? Discute-se muito noutros fóruns se a moral é ciência ou não, mas na organização e funcionamento da administração pública é preciso observar uma moralidade administrativa, no sentido de que a pessoa ou o agente da administração deverá ter um equilíbrio entre aquilo que é razoável fazer na administração e aquilo que é justo fazer. Por exemplo, o tamanho do governo, não é? Quem vai constituir um governo, se ganhou eleições, tem de pensar se precisa de ter 40 ministérios, porque o mandato passado haviam 40 ministérios e 40 vice-ministros. O que é que isso implica sob o ponto de vista de despesa, não é? Ou pode aglutinar funções sociais, por exemplo. No futuro nós temos em conta tudo aquilo que está na Constituição relativo às funções que foram descentralizadas. As funções que foram descentralizadas praticamente geram não mais do que 8 direções provinciais na governação descentralizada. Entre 8 a 9 direções provinciais. E depois, no próximo mandato, virmos a ter um governo com 29 ministérios. Significa que há certos ministérios que aqui terão que coordenar com uma direção provincial, 5 ou 4. É inútil, é preciso um pouco ter esta moralidade administrativa na organização e também coloca os aspectos da moralidade na questão do atendimento ao público. Na questão do atendimento ao público na administração pública. São vários exemplos sobre moralidade que podemos dar. Alguns podem recorrer até também a este princípio de organização e de funcionamento da administração pública para questionar, por exemplo, a contratação das dívidas que se falam hoje. Pode ter faltado uma dose de observância deste princípio da moralidade, mas não viemos a propósito. O princípio da publicidade. Este princípio da publicidade muitas vezes também é confundido com transparência. Não. A transparência é o elemento da publicidade. Todas as decisões, toda a estrutura da administração pública, todas as suas formas de atuação devem ser públicas e de domínio das pessoas diretamente interessadas. Há assuntos que nós não somos interessados, então também não interessa saber. Mas aqueles que estão ligados a uma determinada temática, a um pedido, deverão ser informados. E aquilo que é a forma de organização e de funcionamento da administração também tem de ser, portanto, plasmado em algum instrumento. E, normalmente, as decisões da administração, a estrutura, os preços dos serviços, todas essas coisas têm de ser publicitadas em instrumentos próprios de informação administrativa e, sobretudo, no Boletim da República. A razão da publicidade visa alcançar o conhecimento das decisões, a transparência das decisões que são tomadas, a transparência dos serviços e das formas como esses mesmos serviços são prestados. E não, essencialmente, a transparência como princípio. Nós temos documentos, legislação que fala da transparência como princípio. Não. A transparência é a finalidade que se pretende atingir com a divulgação, a publicitação das decisões, das formas de organização da administração pública. O princípio da eficiência, que é outro princípio, este princípio que está ligado à descentralização, sobretudo, que consiste em que os serviços da administração pública devem ser organizados sob o ponto de vista de eficiência organizativa, não é? E eficiência funcional. Quer dizer, estruturas
com procedimentos claros para poderem prestar serviços também de forma muito mais fácil e não duplicar estruturas de decisão em que a decisão demora a chegar porque a organização é pesada, ou também colocar uma série de procedimentos para se aceder a um serviço. E, para além disso, este princípio também pressupõe que os serviços devem ser prestados o mais próximo possível daquele que os necessita, e não, a partir de Maputo, pensar como vamos abastecer água em Metus. Não. O serviço tem de ser prestado o mais próximo. Então, significa que a administração tem de se organizar também de forma descentralizada para estar muito mais próximo. E, para além disso, este princípio pressupõe que as pessoas que vão receber estes serviços ou que pretendem ter esses serviços deverão participar na reflexão também destes serviços. O que acontece com este princípio? Muitas vezes, esse princípio é colocado em lógicas como é que eu diria, de business management e não da public administration. Mas, na nova gestão pública, este é um princípio muito importante, porque a administração tem de se reformar, a administração tem de se descentralizar, tem de se organizar de forma mais simples possível e tem de estar mais próxima daqueles que são os destinatários dos serviços. Então, a descentralização, como aparece na Constituição e em outras normas, é consequência do princípio da eficiência. Em teoria, a descentralização não é princípio, mas nós temos, como disse, nos documentos, na Constituição, nas leis, que o Estado moçambicano organiza-se com base na descentralização. Tudo bem, é uma forma, mas esta descentralização, portanto, tem como pressuposto a eficiência na prestação dos serviços ao cidadão. Princípio da razoabilidade, meio termo. Este princípio também, às vezes, se confunde com o princípio da moralidade, mas são dois princípios totalmente diferentes. Ser razoável é, portanto, considerar um equilíbrio entre as decisões, as medidas que são tomadas, decisões que são proporcionais, decisões mais ou menos equilibradas para determinadas situações similares e não tomar decisões, como é que eu vou dizer, desproporcionais para situações que são similares. Então, o dever da administração pública de atuar com base em critérios racionais, sensatos e coerentes. Tem de haver coerência nas decisões e coerência nas medidas administrativas. Aqui faz-se um apelo, já que dissemos que a administração também é baseada no princípio da legalidade, significa também que tem de haver razoabilidade nas medidas legislativas, nas normas. Alguns princípios eu vou passar porque os que nós queremos nos concentrar neles estão mais... Hierarquia também é um princípio, tem de haver hierarquia nas organizações, claro, da administração pública, e também tem de haver hierarquia nas decisões. A hierarquia tem de ser funcional e também tem de ser organizativa como princípio. E por fim vou falar do princípio da motivação, que toda a estrutura e todas as formas de agir, de proceder da administração pública têm de ter uma motivação, ou têm de ser baseados em motivos. Que motivos são esses? Motivos de fato, não é? Que surgem, por exemplo, do interesse público, e também motivos de direito. Hoje nós não vemos muitas instituições novas a serem criadas dentro da administração pública por observância deste princípio. Mas no passado, e se nós nos distrairmos, podem ser criadas muitas comissões ad hoc para resolver assuntos que não precisariam de ser criadas as instituições ad hoc, comissões, comitês, que podem ser resolvidas nas instituições que hoje existem. Então, a motivação, quer para organizar a administração pública, quer para prestar serviços públicos, tem de ter, portanto, motivos materiais e motivos também legais. Vou passar a palavra, fiz uma resenha, isto mais para vocês terem o conteúdo dos princípios,
para nós podermos depois saber discutir se eu estou a falar de razoabilidade, de legalidade ou de eficiência, de que estamos a falar. Vou passar a palavra para o professor Egídio, que tem a parte do mapeamento dos princípios na nossa legislação. Peguei um pouco a Constituição, como a doutora Sônia estava a dizer, a maior parte dos princípios que são teóricos de orientação da administração pode não se refletir na nossa legislação como tal, né? E como pode ver, por exemplo, em termos de princípios organizacionais, pese embora a gente considere que a descentralização e a desconcentração estão subentendidos dentro do princípio de eficiência e provavelmente de um princípio de hierarquia, eles aparecem na Constituição. Isto é uma questão mesmo metodológica, não é porque quando a gente fala de legalidade nós estamos ao mesmo tempo a falar de organização, é também um princípio organizacional, mas a nossa Constituição não tem assim clareza. Esses princípios que arrulam aí são aqueles que resultam de um pequeno exercício de leitura mesmo, por questão omisso. É o que eu faço como observação. Para encontrar os princípios orientadores da administração dentro da Constituição, é preciso alguma pequena técnica de interpretação. Quando descemos para as normas infraconstitucionais, sobretudo essas que orientam a administração pública, eu cruzei duas, a lei de base e a lei do procedimento. Na lei de base está claro, ele divide muito bem em secções, uma secção que chama de secção mesmo de princípios organizacionais e outra secção que é de princípios funcionais. Os organizacionais eu coloco ali, continua de novo essa observação que em termos de leitura teórica, cruzada à leitura do pragmático existente na norma, a terminologia não está assim muito bem apurada. Portanto, temos aí um princípio de desconcentração, descentralização, inclusive um princípio de desburocratização e simplificação, de unidade de ação. Quer dizer, são princípios que subentendem-se em termos de princípios teóricos que até podiam estar dentro de um só, como eficiência, por exemplo, mas temos também ali princípios de funcionamento, que nem vale a pena voltar a ler todos, vale a pena se calhar referenciar a observação que se calhar sente-se quando eu faço uma leitura um pouco aturada dos princípios, pelo menos na lei de base, na Constituição, sente-se um pouco uma resistência da administração a uma verticalidade, ou seja, se calhar seja da nossa herança histórica, da natureza da administração, tipo top-baixo, né? Sente-se muito a linguagem dos princípios em si, a dificuldade de dizer eficiência, eficácia, simplificação, ao mesmo tempo junta-se simplificação, a denominação dos administrados em vez de cidadão usuário. É um pouco uma leitura de que dentro dos princípios orientadores da administração sente-se também essa resistência a reformas, portanto, se cruzado com outros instrumentos. E podemos fazer essa leitura dentro da lei de procedimento, subentende-se, em termos organizacionais, na lei de procedimento não tem, ela orienta muito em termos de eficiência, portanto, em termos de questão funcional, mas se verificar muito com atenção, podem encontrar referências de alguns princípios organizacionais, mas que não estão claros, e também revela essa questão de conflito em termos de modelo, como estava a dizer. Há uma tendência muito grande de resistir ao modelo do tipo vertical e cruzado com as novas formas de gestão pública que não encontramos assim como tal. Breve, para concluir, acho que uma coisa que pode orientar aqui a leitura, sobretudo de um futuro funcionário público ou um funcionário público, é um pouco ler na generalidade eu penso, pese embora que dentro dos nossos instrumentos legais encontramos assim de forma dispersa alguns princípios, mas vale mais entender um pouco os princípios gerais, os princípios básicos. Se entendido muito desses princípios aqui que estão um pouco dispersos, reflete-se no comportamento. Estou a imaginar boa-fé, estou a imaginar moralidade, razoabilidade, são princípios que orientam todo o leque do que está lá.
Mas, entretanto, se fosse para falar um pouco de prática, estou a concluir mesmo, se fosse para falar um pouco de visão prática, também há um divórcio, pese embora que não põe aqui o exercício apresentado, há um divórcio muito grande entre o comportamento do agente da administração e os princípios enumerados como tal. O que se subentende é que a enumeração dos princípios é também um exercício burocrático de tê-los, sem necessariamente refletir-se dentro do comportamento dos agentes. E agora, para dizer à sociedade aberta que é importante falar desses princípios, mas também distribuídos em práticas cotidianas que podem permitir com que o funcionário produza conhecimento prático e empírico do que ele está fazendo no dia a dia. E muito obrigado. Felicitar a sociedade aberta como é que vou dizer, pela plateia de qualidade, que coloca perguntas de qualidade. Eu vou começar pela última questão e vou pedir desculpas à doutora Luísa para nós não desmacharmos as capulanas de casa aqui por causa da estrutura integrada do governo, né? Desde 2006, quando se criaram aqueles 4 serviços distritais, que depois, rapidamente, era preciso isso se repercutir no nível provincial e, consequentemente, no nível central. Mas a grande dificuldade de nós termos um novo estatuto orgânico dos governos provinciais que refletia a realidade que estava no distrito foi onde vamos deixar os colegas que estão nas direções provinciais. Eu participei em vários debates e era isso. Até que em 2016 saísse o novo estatuto do governo provincial, que repetia todas aquelas direções, até perdia um pouco de racionalidade em províncias onde não há mar nem pescas, com uma direção de mar e não sei o quê. Então, nós lá na academia vivemos analisando isto. Quando os estudantes da administração chegam numa disciplina de administração e gestão pública, falamos de funções da administração pública, do Estado e da administração pública. E nas funções da administração pública discutimos das 6 ou 7 funções, porque que aquelas funções não são desempenhadas também pelo mesmo número de ministérios, no nosso caso. Não, são desempenhadas por 3 vezes o número de ministérios. Então, é uma reflexão da academia e que não vai para como é que eu digo? Para a própria administração pública. E vários contributos temos dado, os nossos colegas são consultores de estratégias e tudo mais, mas chega um momento em que depois de nós entregarmos o trabalho que fizemos, que refletimos as nossas propostas, depois dizem, nós vamos pôr a maneira do Ministério. Apagam tudo aquilo que os acadêmicos propuseram e fica a maneira política. Não é que falta este contributo, mas há esta particularidade. Estamos agora a discutir aqui o futuro, não é? Ninguém está agora, nem os parlamentares, nem nós, ninguém está a pensar na macroestrutura do governo a partir de 2020. Como vai ser o governo de 2020 se as funções estão descentralizadas dos setores, aqueles agricultura, saúde, educação, tudo aquilo. Quer dizer que o Ministério em 2020 não pode ser igual ao Ministério hoje. Mas ninguém está a pensar nisso. E vocês também não estão a colocar nisso. Por quê? Porque as funções foram para a província. Agora, a questão do governo provincial, o governo provincial, em termos de estrutura administrativa, mesmo Estados federados, tem de existir no sentido de que, no nosso caso, por exemplo, há funções que são desempenhadas no nível distrital, serviços, até vou dar saúde e educação, que extravasam, por exemplo, num distrito, o âmbito de decisão do administrador ou do governo distrital. Então, no lugar de subirmos para o Ministério, é necessário encontrar um nível intermédio que vai dar assistência técnica de temáticas que extravasam o âmbito do governo distrital. Temos muitos casos, agricultura, saúde e tudo mais, que, de fato, precisamos das direções provinciais. Ou seja, não é por acaso também que são essas que foram descentralizadas. Apesar de que
a situação que se antevê de 2020 a 2024 é crítica, no sentido de que, mesmo contra a nossa insatisfação, a descentralização que foi feita é funcional. É uma descentralização sem território. O governo provincial, quando houver eleições nos distritos e se escolherem, vai ficar esvaziado. Isso é uma realidade, todos temos que saber que isso vai acontecer. Aí podemos voltar a refletir. A outra estrutura mais enxuta ainda, não é? Do nível provincial, este nível eleito, porque a relação, os serviços são no distrito. A província tem coordenação, mas há aquelas matérias que não vão necessitar da coordenação da província. Vamos continuar a ter esse governo em nome da democracia, da eleição, como temos hoje assembleias provinciais durante esses últimos 10 anos que não fizeram nada porque não tinham poder para fazer, nem tinham competência para tal, mas receberam um salário, senha de presença e tudo mais. Mas também a democracia tem custos. Essas assembleias distritais, essas assembleias provinciais vão ter lá pessoas que não são funcionários públicos e outros que são funcionários públicos, não é? E essas pessoas vão ter salários. Ninguém está a pensar aqui qual vai ser o peso do orçamento para salário, para pagar a democracia que estamos a ter, ou a descentralização que estamos a ter hoje. Vamos ter mais um número. Se nós olharmos para os mandatos nos distritos, nas províncias, se nós somamos aqueles todos, são mais do que o número de funcionários públicos que existem hoje. Mas nós estamos a refletir nisto. São estes modelos. Nós só queremos eleger, queremos ter órgãos colegiais que decidem, participativos, mas nós estamos a colocar eles como cidadãos, nós que pagamos impostos, né? Que nós não queremos que eles recebam. Política não é profissão. Se ele quer ir discutir, é porque ele quer defender interesses da sua coletividade. Então, temos que refletir nesse sentido. Para mim, o problema da fixação dos salários é o problema de vocês, funcionários, que querem ficar acomodados. E são as normas que vocês estão a fazer. Não fomos nós que fizemos, são vocês que fazem. Como é que uma pessoa que era empresário fica ministro, 5 anos depois, ele deixa de ser ministro, ele tem um salário fixo, nunca trabalhou na vida inteira dos 40 anos dele no Estado, foi para uma função política 5 anos e o resto, até morrer, vai ter fixação de salário. E aquele que desde os 18 anos ou 20 está a trabalhar, progride com 7%, 12%, é injusto. Mas vocês é que têm que falar. Vocês têm que falar. Essa gente fez essa norma de fixação de salários para os dirigentes. Um mandato tem 5 anos. O mandato tem 5 anos. Colocam 3 anos. Você basta ser ministro durante 3 anos, você fixou. Como? Não faz sentido. É preciso revogar essas normas. Mas como essas normas, quer os parlamentares, lá, a aposentação no parlamento, todo mundo acomoda. É uma questão de moralidade. Quando se trata de tirar dinheiro do povo, todos esses políticos estão reunidos e unidos. Então, cabe a vocês, jovens, nós é que temos que virar a paz. Nós não virarmos a paz, estamos contentes porque vamos votar, Assembleia Provincial, cabeça de lista, tudo uma ilusão. Depois, aqueles estão com fatos, gravatas de seda, salários chorudos, nós estamos ali e vão ficar 3 no 5º ano, pode não renovar, já dorme como membro da Assembleia Provincial. Não pode, gente, não pode. Não há nenhum Estado que aguenta. A nossa democracia é muito cara. Agora, por que os BRs não chegam ao distrito? A pergunta é, vocês já viram um orçamento distrital? Desde que o distrito é unidade orçamentária, o próprio distrito não coloca no seu orçamento, no seu plano de orçamento, a compra do BR. Quem é que vai comprar BRs para distribuir pelos distritos? Eu, em tempos, trabalhei num projeto de descentralização em que uma das componentes era a compra da legislação
para os distritos, para poder disseminar decisões. Eu tenho uma história caricata, mas aconteceu na minha família. Meu tio era administrador distrital durante muito tempo. E ele reformou e só soube 4 anos depois que ele era reformado e ainda estava a exercer como administrador em Massingir, não é? Porque, por acaso, um dos filhos ficou juiz e, por algum momento, foi vasculhar e apanhou no berco. O pai era reformado há 4 anos. E quando foi informar o pai que era reformado há 4 anos, o pai disse, mas eu continuo a receber o meu salário. Então, o BR não chegar ao distrito, para mim, nem é um grande problema. É onde até está, não é lido, não é usado e não é implementado. Aqui onde é produzido aqui. Se nós vamos para uma conservatória, vamos para a universidade, vamos para um ministério, há decisões que foram tomadas sobre aquelas instituições que estão no BR, os funcionários não sabem. Não é o problema de chegar, está ali com eles, mas não sabem. Quer dizer, falta essa cultura. Quem são os funcionários da administração pública hoje? São vocês que saem da faculdade, nem sequer passam por uma escola de treinamento para ser funcionário. É alguém que saiu da faculdade a copiar, a cabular, a não reclamar, eu costumo perguntar aos meus estudantes, a não reclamar um docente que só deu a primeira aula e foi embora, foi dando trabalhos, voltou, colocou numa pauta 10 para todos e todos passaram. Epa, isso é bom. Agora essa Sônia toda hora está aqui, nos irrita, marca a folha de presença. Estão a perceber? E vocês levam essa cultura para a administração e vocês matam a administração. Matam. Vocês, se continuarem com essa cultura, vão matar a administração. Nós temos que substituir as pessoas que estão na administração. Não podemos estar na academia e estar na administração, mas vocês têm de levar os valores que estão a ser incutidos em vós na academia para a administração. Não matem a administração. Reclamem, neguem o docente que vos dá nota administrativa. Vocês não merecem 10, mas vocês aceitam, porque vocês querem sair. Não é justo. Então, é preciso, de fato, a questão do BR, o distrito, cada unidade tem de comprar a legislação. O Estado, como é que eu vou dizer, assistencialista, já não existe, o modelo é falho. Então, é preciso que cada instituição compre legislação, não só e faça o estudo de forma pertinente. Os gestores públicos têm de ser capazes de dizer, epa, este departamento pessoal lá, aqui um assunto que nos interessa. Tá, malta, toma lunga, gestores públicos só chegam, assina, despacha, vai embora. Ele também não está interessado em fazer uma equipa. Vocês não estão interessados em fazer carreira, são imediatistas. Não é possível, nós fazemos uma administração de imediatistas, de pessoas que querem logo entrar na administração, logo estar num projeto. Não fazer parte daquelas estatísticas das pessoas que sobem, vão progredindo na carreira. Não pode. É preciso mudar a mente dos jovens para intervir, reclamar, questionar decisões. A doutora Luísa disse, eu posso estar na fila do notário para carimbar documentos 7h25. O funcionário chega, abre, diz, já não são 7h30, começa a digitar o WhatsApp, ler jornal, vai buscar chá dele ali. Diz, é porque estou à espera de 7h30. Ora é essa. Então que não abrisses, né? Que não abrisses. Mas não, nós não vamos reclamar, depois nos atender, ok. Se houver alguém que grita, no fim, vão dizer na escada, você de fato é muito bom, mas não reclamamos. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Alguém dizia, é possível os interesses públicos sobreporem-se aos interesses coletivos? Sim, o interesse público é supremo, é o interesse supremo. Tudo bem que o interesse público é determinado por lei, mas os interesses da coletividade têm de estar integrados naquilo que é interesse público. Nós temos minorias. Este caso que está sendo relatado aqui, provavelmente existe uma solução. Como o doutor Egídio dizia, talvez seja uma questão da garantia dos particulares. Os particulares dentro da administração têm garantias que lhes assistem. Então, neste contexto, quando o interesse
público é superior que o interesse coletivo, não é? É necessário que ele, de fato, se sobreponha, que é neste caso do aterro. Aquelas pessoas podem ser atribuídas ou foram atribuídas outros terrenos para viver. Gostam? Não. Mas aquele é o local identificado para fazer o aterro. E acabou. Então, tem esta componente. Outra pessoa colocava a questão de dizer cumprir a vontade do Estado. Eu estou a falar do Estado, administração de um Estado, não é? Que é baseado em normas, não num Estado que é baseado na vontade de políticos. Mas num Estado que é baseado em normas, porque nós necessitamos das normas para regerem a nossa conduta social. Se nós não tivermos essas normas, também vai ser, não é? Um caos. Então, nós não precisamos do caos no Estado. É preciso cumprir os interesses, a vontade do Estado, quando o ponto de partida é que esta vontade se forma com base na vontade coletiva de todos nós. Está bem? Acho que é tudo. Patrimoniais nos anos 80, 90, o que aconteceu é que a ideia era fazer uma coisa que se chama downsizing, que é reduzir o número de funcionários, que permitir que haja grande capacidade nas administrações, mas em quase generalidade dos países africanos, para reduzir a massa salarial, foi menos uma estratégia de redução de massa do pessoal, tanto que era necessário, foi sobretudo diminuir a quantidade de dinheiro que a gente dá ao pessoal da administração e deixar uma administração toda ela muito gorda, que é o que ainda continua. Portanto, com todas essas vicissitudes de duplicação de funções, absenteísmo, etc., são resultados, em parte, de algum tipo de reforma não muito cautelar. Estou a teorizar. Penso que era isto que eu queria contribuir. Obrigado.